Olá, seja bem-vindo ao Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os olhos e também como prevenir doenças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo de forma virtual o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Priscila, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar então essa conversa já ali no comecinho da vida. Em que momento que a gente precisa marcar a primeira consulta no oftalmologista? Bom, a gente, em muitos estados, né, no país, a gente tem legislações que visam proteger os olhos das crianças. Então, desde o nascimento já é necessário fazer uma avaliação médica oftalmológica, que é o famoso teste do olhinho, que é o exame de fundo de olho, no qual o médico, até mesmo na maternidade, já avalia a presença de uma possível catarata congênita e outras alterações que poderiam estar alterando a luz de entrar de forma adequada dentro dos olhos. Porém, aquela avaliação é uma avaliação ainda muito inicial. A gente sabe que esse olho vai se desenvolver e muitas vezes a criança tem, por exemplo, a necessidade de uso de óculos, né? Por uma alta miopia, hipermetropia, um astigmatismo. E isso só é possível de ser realizado através de uma consulta com o médico oftalmologista. Então, é necessário, uma vez por ano, após o nascimento, uma consulta com o médico oftalmologista, e aí os pais vão conseguir entender, com testes mais específicos, se essa criança tem uma visão adequada para aquela idade, e ao longo dos anos esse acompanhamento ser feito. Existe até uma subespecialidade dentro da oftalmologia, que é a oftalmopediatria, e esses profissionais podem sim ajudar e detectar, em muitos casos, alterações que seriam preveníveis caso essa consulta seja realizada. Doutor, se não tiver nenhum problema, não registrou nenhuma alteração, quanto tempo é preciso levar às consultas e até refazer exames? Bom, principalmente na criança, a gente está falando aqui que os olhos, quando a gente nasce, né, eles têm um aspecto normal, mas o desenvolvimento da visão, ela se dá até os 6 e 8 anos de idade. Ou seja, se a criança tem um grau que não é corrigido até os 6 anos de idade, muitas vezes essa criança vai ter uma deficiência visual que vai ficar ao longo da vida dela. Mesmo que essa criança evolua, vire um adulto e depois queira fazer uma cirurgia refrativa, usar um óculos, uma lente de contato, essa visão não vai atingir um potencial de 100% da visão. Por isso que fica aqui o alerta, né, de fazer uma consulta anualmente. Agora, tanto os adolescentes como adultos jovens, ou adultos e até mesmo idosos, né? A gente faz o alerta também de agendar uma consulta anual, pois é nessa consulta que o médico oftalmologista ele consegue identificar vários fatores de risco, alertar essa pessoa. Por exemplo, a gente estava agora há pouco falando, né, que tinha alguém aí no estúdio que estava comendo um docinho e tudo mais. Então, se a pessoa tiver uma diabetes e não fizer um controle adequado dessa glicemia, que é o açúcar do sangue, muitas vezes ele vai desenvolver uma doença que chama-se retinopatia diabética, que é uma alteração no fundo do olho, na retina, e em muitos casos, principalmente no Brasil, é uma das principais causas de cegueira irreversível, além de glaucoma, catarata, outras que a gente ainda vai falar hoje no nosso bate-papo. Doutor, então a questão da alimentação está ligada ali com a saúde ocular. Diretamente relacionada. A gente sabe, por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, hoje em dia, todos nós temos um tempo de exposição a telas muito grande, seja um celular. Agora a gente está fazendo uma entrevista que é virtual, então eu estou aqui na frente de uma tela de computador, então a gente fica exposto a essas telas. Só que quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca mesmo, ou seja, em torno de 6 a 8 vezes menos do que se estivesse fazendo outra atividade. Então, por conta disso, a gente vai ter um ressecamento dos olhos naquele momento. Agora, se eu tiver com ar-condicionado, eu estou falando do Rio de Janeiro, aqui é muito quente, então acaba que a gente fica no ar-condicionado grande parte do dia. Isso também vai me causar um ressecamento maior. E aí, se a gente vai, por exemplo, na questão da alimentação, como você bem abordou, a gente sabe que dietas que são ricas em gorduras
e pobres, né, em antioxidantes, essas pessoas vão ter mais tendência a ter a síndrome do olho seco, que é muito comum no nosso meio atualmente. Se for uma mulher após a menopausa, são maiores as chances dela ter essa síndrome do olho seco, porque por conta da queda dos hormônios estrógenos, ela também vai ter maior probabilidade. Então, a alimentação está diretamente relacionada com a saúde dos nossos olhos. A gente sabe, como eu falei agora, da retinopatia diabética, é uma doença que ela poderia ser evitada caso o paciente consiga controlar. A gente sabe que muitos pacientes fazem tudo certinho e não conseguem controlar a glicemia, mas, obviamente, muitos outros pacientes, eles têm uma vida sedentária, não fazem uma dieta regrada, então esses pacientes acabam sofrendo mais à frente por conta de uma cegueira que poderia ser prevenível. Doutor, e no caso das dietas? Durante a dieta é possível ter alguma alteração ocular e essa alteração fica caso ocorra? Existem deficiências assim que são raras hoje em dia no nosso meio, por exemplo, a deficiência de vitamina A. Isso já está bem relatado na literatura. Hoje a gente sabe, por exemplo, que doenças degenerativas da retina, como a degeneração macular relacionada à idade, existem dois tipos: a degeneração que tem um caráter seco e um caráter úmido, de extravasamento dos vasos, mas o caráter de uma dessas doenças, ela tem uma proteção, já em vários trabalhos científicos, mostrando que a complementação alimentar com vitaminas específicas, em doses certas, pode sim retardar a progressão, porque é uma doença genética, né, essa degeneração macular relacionada à idade, e também tem um pouco de fator ambiental de exposição à luz solar. Então, a gente sabe que pacientes que têm essa predisposição no início do quadro, a complementação alimentar com essas vitaminas vai ser benéfica. Então, a gente sabe, por exemplo, desde o olho seco, eu prescrevo muito para os meus pacientes, por exemplo, que é o famoso óleo de linhaça, o ômega 3. A gente sabe que existem vários trabalhos mostrando que eles realmente ajudam esses pacientes que têm olho seco, como eu falei anteriormente. Ele acaba melhorando a capacidade da glândula lacrimal de produzir uma lágrima de melhor qualidade e também maior quantidade de lágrima, e esse paciente sofre menos no seu dia a dia. E no caso dos remédios utilizados até no emagrecimento, já que a gente está falando ainda de alimentação, isso pode prejudicar a visão, já que quando se coloca ali a medicação, às vezes alguns alimentos não são consumidos, que a pessoa perde a vontade. Hoje em dia nós temos uma profusão de medicamentos que inibem o apetite. Eu não vou falar nomes aqui, mas são medicamentos caros, né? E isso precisa ser avaliado de perto com uma equipe médica. Agora, nós sabemos que pacientes que foram submetidos à cirurgia, né, de redução do estômago, existem várias técnicas, muitos deles vão apresentar ao longo dos anos algum tipo de hipovitaminose. E esses pacientes geralmente sofrem com alterações visuais também, infelizmente. Muitos deles têm uma síndrome do olho seco, moderada ou leve, e outros podem ter outras alterações. Então é importante, se o paciente, por exemplo, também fez uma cirurgia para redução do estômago, para poder emagrecer, porque ele tinha indicação, né, médica, que esse paciente também acompanhe com o médico oftalmologista. Ou seja, muitas doenças, o olho, ele é um órgão que, assim, a gente diz que é o único que a gente pode, de forma indireta, não invasiva, sem nenhum exame, através de uma consulta com o médico oftalmologista, detectar diversas alterações. Então, o paciente pode vir até um consultório e eu fazer um exame de fundo de olho e detectar que esse paciente tem uma diabetes já por conta das alterações na retina. Ou ele tem vasos tortuosos e a gente pesquisar e ele ter uma hipertensão arterial que não tenha sido ainda diagnosticada. Então, a gente consegue ter toda essa avaliação de qualidade de saúde vascular que esse paciente tenha. Se ele tiver alterações no corpo, ele também pode traduzir isso dentro da retina, que é a parte interna dos olhos. Então, sim, a avaliação com o médico oftalmologista faz também a gente diagnosticar muitas doenças sistêmicas que, em muitos casos, são diagnosticados pelo próprio médico oftalmologista, que depois encaminha para um outro especialista.
Doutor, eu já ouvi falar que tem dentro ali do nosso olho como se fosse um arquivo, né? Ali ficam registradas, por exemplo, algum problema que você está no organismo, ali no rim, no fígado. Isso é real ou não? Como eu falei, né? Então, quer dizer, você pode ter alterações na retina que tenham, por exemplo, similaridade, e a gente fala, olha, você tem provavelmente uma hipertensão arterial que não está controlada. Existem alterações na córnea, que é a minha área de atuação, e aí eu sou médico, transplantador e responsável técnico pelo Banco de Olhos aqui do estado do Rio de Janeiro, e muitas vezes a gente tem alterações na córnea que são depósitos de cobre, de ferro, e a gente pode inferir outras doenças sistêmicas que esses pacientes possam vir a ter, doenças hepáticas, enfim. Então, por isso que eu disse, é importante essa avaliação com o médico oftalmologista, porque, primeiro, você vai entender, o paciente vai entender se a pressão do olho está normal, se ele tem alguma chance, algum histórico familiar de ter glaucoma na família. O alerta fica porque pressão arterial é uma coisa, o paciente sente muitas vezes dor de cabeça, ele sente desconforto, mas a pressão intraocular, a pressão do olho, na maioria das vezes o paciente não sente nada, é indolor. E às vezes a pressão, que geralmente gira em torno de 12 milímetros de mercúrio até 20 milímetros de mercúrio, essa pressão vai a 30, 40 e o paciente não sente nada. Recentemente eu atendi um paciente que estava com 40 de pressão intraocular, pressão dos olhos, ele não tinha nenhum sintoma. E, enfim, se ele não tivesse ido àquela consulta, provavelmente dentro de pouco tempo ele estaria cego. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira também no Brasil e no mundo, e ela começa a fazer com que a visão periférica seja perdida. Então, muitas vezes esse paciente não percebe a perda visual e quando a visão já está muito alterada, ele tem uma visão tubular, ou seja, só a parte central, quando no final da doença o paciente acaba perdendo a visão. Mas hoje, caso o paciente consiga um diagnóstico precoce e tratar essa doença com colírios, na grande maioria das vezes, ele consegue sim prevenir a perda visual e ter uma qualidade de vida muito melhor do que ele teria se ele não tivesse feito um diagnóstico precoce. Doutor, você falou agora da pressão intraocular. Ela tem uma ligação também com a pressão alta, já no caso, para quem até pode sofrer ali alguma outra doença, um infarto, um derrame, né, por conta da pressão alta. Tem a relação, a pessoa pode estar com a pressão normal, mas a intraocular alta? Boa pergunta. Os pacientes fazem muito essa pergunta no consultório, porém, ela não tem uma relação direta. Então, vamos lá. Um dos exames, por exemplo, que nós fazemos no consultório médico é, quando o paciente tem uma pressão mais elevada, fazer uma pesquisa, que a gente chama de teste de sobrecarga hídrica. Esse nome comprido nada mais é do que como se fosse um teste de esteira para os olhos. Então, a gente pede o paciente para vir de manhã e medir a pressão do olho. Depois, o médico solicita que o paciente faça uma ingestão de alguns copos de água, 2, 3 copinhos de água, ele é copo pequeno, e essa água vai ser ingerida no estômago, vai ser absorvida. De certa forma, a pressão arterial daquele paciente naquele momento vai aumentar um pouquinho, para mimetizar o período de pós-café da manhã, pós-almoço e pós-jantar. Quando o paciente come e bebe líquidos também. Então, dessa forma, a pressão ocular, em alguns pacientes que não têm essa regulação do olho feita de forma adequada, essa pressão pode aumentar. E muitas vezes aumenta bastante. E aí, nesse momento, com esse teste de sobrecarga hídrica, o médico oftalmologista consegue determinar que talvez aquela pressão intraocular não seja segura e ele precisa usar um colírio para abaixar a pressão do olho. É um colírio simples, ele vai pingar uma, no máximo 2 vezes por dia, e com isso ele tem a pressão intraocular dele regularizada. Então, o alerta que fica aqui se você tem algum parente, um pai, uma mãe, que tem a pressão alta dos olhos, ou que tem uma história de glaucoma, ou perdeu a visão, é importante você fazer uma consulta todo ano com um médico ou oftalmologista, porque é ali que vai ser aferida a pressão dos seus olhos, o médico oftalmologista vai conseguir determinar o seu grau. Muitas vezes o paciente que tem uma baixa visão, ele às vezes não consegue perceber que a visão dele está ruim. Até o certo ponto que o médico diz, olha, eu te vi ano passado, você está me enxergando daquela forma, esse ano você está enxergando pior.
E às vezes ele tem o início, por exemplo, de uma catarata. É interessante, eu fiz parte da minha formação nos Estados Unidos, era um doutorado junto com a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e a Universidade de Johns Hopkins. E aí, quando eu estava lá, a média de idade dos pacientes que a gente operava catarata era 50, 55 anos. A média dos meus pacientes de catarata aqui tem em torno de 60, 65 anos. Alguma diferença anatômica entre as duas populações? Não. É questão cultural. Aqui, quando você fala numa roda de amigos que fez a cirurgia de catarata, provavelmente você vai ouvir uma piadinha e todo mundo dizer que você está velho. E quando, na verdade, hoje, a moderna cirurgia de catarata é feita com um colírio, mais ou menos em 20 minutos. Ela é feita, obviamente, no centro cirúrgico, após vários exames serem realizados de segurança e, quando bem indicada, é uma cirurgia muito segura e que pode até diminuir a dependência dos óculos dessas pessoas. Então, as pessoas muitas vezes têm um grau elevado, tanto para longe quanto para perto, e aí depois da cirurgia de catarata, ele consegue ficar independente dos óculos, mesmo que ele tenha um grau residual baixo, ele consegue diminuir o uso dos óculos e ter uma qualidade visual e uma qualidade de vida melhor. Doutor, o senhor comentou também sobre a questão da diabetes. Como que ela influencia ali na saúde ocular? O que ela faz no organismo que prejudica os olhos? Inclusive, tem pessoas que acabam perdendo completamente a visão quando tem diabetes, né? Basicamente, a retinopatia diabética é uma doença de vasos. Se a gente for entender a fisiopatologia da diabetes, a gente sabe que o açúcar alto do sangue, que é a glicemia, ela faz com que haja uma lesão na parte interna dos vasos, do corpo todo. Então, se a gente for observar pacientes que têm diabetes e não estão controlados já há muito tempo, eles têm um risco aumentado de ter infarto, risco aumentado de ter o famoso derrame, que é o AVC, de ter também alterações nas áreas periféricas do corpo, como nos pés, e muitas vezes eles têm que amputar parte desses membros porque fizeram lesões, úlceras que não conseguiram ser tratadas e fizeram feridas abertas. Então, assim, no olho também vai ser a mesma coisa. Esses pacientes, quando não controlados, vão ter extravasamento de sangue, vão ter sangramentos dentro da retina e, em muitos casos, fazer a retinopatia diabética proliferativa, que é o crescimento de novos vasos em regiões nobres, onde não deveriam ter vasos, e esse paciente cursa com uma cegueira se não tratado, porque existe tratamento. Não só o tratamento deve ser feito a partir do controle glicêmico, controle do açúcar do sangue, mas também, em casos que já está instalada a doença, existem o tratamento à base de laser, então faz-se no próprio consultório alguns disparos de laser pelo médico oftalmologista em áreas onde esses vasos precisam ser ressecados e quando o caso já é mais avançado, existem tratamentos que são os anti-angiogênicos, ou seja, são medicações que são colocadas através de uma seringa muito fina e praticamente indolor dentro do olho desses pacientes. São várias substâncias hoje no mercado e muitos desses pacientes voltam a enxergar. Só que são medicações que têm uma meia-vida muito curta, ou seja, é um tratamento quando chega nesse ponto de precisar de fazer as injeções, às vezes ele vai fazer um ciclo de 3 injeções a cada mês, uma injeção, depois outra injeção, depois outra, e aí fica um pouco melhor, melhora a visão, só que passam-se alguns meses, depois tem que voltar a fazer o tratamento novamente. Por isso que eu digo, prevenir, o que a gente está falando aqui de procurar um atendimento com um médico oftalmologista para você, para a sua família, para os seus netos, é muito importante, porque um paciente quando chega numa fase avançada de doença, a gente até tem tratamentos, mas são tratamentos muitas vezes caros e que às vezes não tem o resultado que a gente teria se fosse feito um diagnóstico precoce. Doutor, acabou ganhando até notoriedade, né, por conta de uma criança, filha de um jornalista, que compartilhou a história de um câncer ali no olho, que foi detectado até nas fotos, quando se tira a foto da criança e o olho dela fica com um brilho diferenciado. Quais são as maneiras que a gente consegue avaliar que uma criança está com algum problema ocular? Bom,
A primeira e melhor é o que a gente está falando, que é a consulta com o médico oftalmologista. Mas é interessante. Eu vou falar o nome do jornalista porque ele se tornou público e hoje ele é um divulgador para a prevenção do retinoblastoma, que é o Thiago Leifert. Então, ele conseguiu fazer o diagnóstico na filha dele porque ele tirou uma foto e nessa foto, quando a gente tem, hoje em dia a gente usa menos aquela máquina fotográfica, né, que tinha um flash. Os celulares hoje em dia têm a opção de flash, mas na maioria das vezes a pessoa tira foto sem o flash. Mas quando tira com flash, há quase que um reflexo da pupila fechar e a gente consegue ver aquele reflexo vermelho, né, dos olhos. Só que na filha dele não. Um dos olhos estava esbranquiçado, não tinha aquele reflexo vermelho. Ele achou estranho e procurou um atendimento com um médico oftalmologista, no qual foi diagnosticado, já em estágio bem avançado, o retinoblastoma, que é um tumor raro, mas dos tumores oculares, ele é um dos mais comuns e atinge realmente crianças muito pequenas. Por isso que ficou alerta, né? Porque teve que fazer quimioterapia, ela foi tratada num dos melhores centros do Brasil e da América Latina, e mesmo assim, muito provavelmente ela vai ter sequelas graves na visão. E lembrando, o retinoblastoma é uma doença que pode não só cegar, mas ela pode levar a óbito, né? Então, por isso que eu alerta, né? Não adianta só ter aquele teste do olhinho ao nascimento e achar que seu filho, sua filha, seu neto vai precisar de um atendimento com médico oftalmologista só aos 6 anos, 8 anos de idade. Não. A recomendação é que seja um atendimento anual com médico oftalmologista. Se você já tiver um oftalmo pediatra de confiança, ótimo, mas eu tenho certeza que na sua cidade você vai conseguir um atendimento com médico oftalmologista e fazer um check-up. E nesse exame vai ser detectado, como você perguntou, se o fundo de olho está normal, para prevenção também do retinoblastoma. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar também sobre a tecnologia e a saúde ocular. Hoje em dia, quem que consegue ficar sem olhar o celular, né, um pouquinho? E fora isso, né, a gente vê o quanto a visão acaba ali, parece, a gente fala que a visão está cansada, está forçando a visão. O doutor vai explicar para a gente direitinho, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre a saúde ocular. E para essa conversa, eu recebo de forma virtual o doutor Gustavo Bonfandini, que ele é oftalmologista e está tirando aí todas as nossas dúvidas. Doutor, estamos aí, volta de as aulas, né? Término já das férias, mas a criançada abusa das tecnologias, né? Muitas vezes está ali com o celular na mão, tablet o tempo todo. Fala um pouquinho para a gente do quanto isso é prejudicial. Excelente pergunta, porque hoje a gente tem uma profusão de telas digitais no nosso dia a dia e não tem como a gente negar. Muitas vezes os pais chegam para mim e falam: doutor, fala para o meu filho que faz mal. Eu falo: olha, falar eu falo, mas os pais são vocês. Então, eu tenho uma filha de 7 anos e desde pequeno eu sei como que é difícil a gente, às vezes, limitar o tempo de telas, seja televisão, celular, tablets, enfim. Então, eu sou especialista em córnea, em doenças externas, e existe uma doença muito comum no nosso meio que se chama ceratocone. O que é essa doença? A doença é causada por uma deformação na córnea. A córnea é um tecido mais anterior dos nossos olhos. Vamos dizer que se os nossos olhos fossem um relógio, a córnea seria o vidro do relógio. Ela precisa ser transparente e ter um formato regular. Caso esse paciente venha a ficar muito tempo em telas, geralmente eles desenvolvem um hábito de coçar os olhos. Em muitos casos, esses pacientes também têm alergia ocular, ou seja, eles têm uma rinite, uma sinusite e têm alergias em geral, inclusive nos olhos.
Isso faz com que ele tenha mais sensação de coceira. E aí o tempo de exposição maior em telas, menor tempo de exposição, por exemplo, à luz solar, seja na rua ou dentro do seu condomínio, brincando, jogando uma bola, fazendo um esporte, isso faz com que esse paciente desenvolva um ceratocone. Isso é um problema hoje de saúde pública, porque a gente sabe que o foco, quando a criança, não o adulto, mas a criança está em desenvolvimento até os 6, 8 anos de idade, fica muito tempo em tela, ele também vai ter uma tendência maior de desenvolver a miopia, que é a dificuldade de enxergar para longe. Só para você ter ideia, estudos da Organização Mundial de Saúde estimam que até 2035, metade, vou repetir, até 2035, metade da população no mundo vai ser míope. Isso é uma epidemia de miopia. Então, hoje existe um desenvolvimento enorme de pesquisas para tentar diminuir esse avanço. Então, hoje já existe tratamento para criança que está aumentando a miopia. Ele foi no médico oftalmologista, o médico oftalmologista detectou que há uma miopia e que essa miopia está aumentando. Existem colírios que pingando junto com, obviamente, com o uso do óculos para poder esse paciente, essa criança enxergar bem, ele minimiza a progressão da miopia. E já existem, a indústria vem forte também com pesquisa, óculos que corrigem a miopia e tentam diminuir essa progressão da miopia. E lentes de contato também com o mesmo intuito. A criança já tem uma miopia, ela utiliza essa lente de contato algumas horas no dia para tentar diminuir e não aumentar essa miopia, porque um paciente com alta miopia, no futuro, ele vai ter o risco de descolamento de retina, um risco mais elevado de uma baixa de visão. Então, por isso que fica o alerta aqui dessa sua pergunta. Se você tem um filho, um neto, fique alerta do tempo de exposição que ele está das telas. Não é que ele não vai utilizar, mas se ele puder, por exemplo, trocar um desenho que ele está vendo num celular ou num tablet para televisão, que já tem uma distância maior, é melhor. E hoje nós sabemos que uma forma de prevenir a miopia é o tempo de exposição à luz solar, seja caminhando até a escola, seja fazendo uma atividade física. Então, se você puder, sempre estimule os filhos e seus parentes a poder fazerem atividades, de preferência esportes, né, atividades físicas, com exposição solar. Doutora, e daí o risco, então, com os eletrônicos, não tem a ver com a questão só da aproximação, né, de que tem o aparelho da pessoa, mas também tem o que ele emite, seria isso? Na verdade, hoje a gente sabe que essa emissão de luminosidade, a própria radiação, né, ela não é o problema maior. O problema maior aqui é assim, ó, os nossos olhos, eles enxergam, eles relaxam quando a gente está olhando para longe. Quando a gente olha de perto, mesmo se você tiver grau ou não tiver grau, quem está nos ouvindo aqui e vendo, o olho acaba forçando a musculatura interna. E isso faz com que haja um cansaço visual ao longo do dia. Muitos pacientes adultos mesmo chegam no meu consultório e falam: doutor Gustavo, eu não uso óculos, não tenho grau, chega no final do meu dia, eu não consigo às vezes olhar para a televisão. E aí, como é que é o seu dia a dia? Ah, eu trabalho o dia inteiro no computador, eu fico mais ou menos de 8 da manhã, paro no almoço, geralmente essas pessoas ficam olhando o celular no almoço, e aí voltam para o computador de novo, e aí chega no final do dia, o olho, existe um cansaço visual, é como se eu tivesse pedido o paciente para correr uma meia maratona aí o dia todo, ele vai estar cansado. Então, assim, a gente tem que dar um descanso para os olhos. E a gente descansa nossos olhos quando a gente olha para longe, quando a gente... E hoje em dia, a pessoa às vezes não se dá conta que ela fica muito tempo, às vezes, na frente do computador, ela sai do computador, vai ver as mensagens no celular e depois volta para o computador. Então, a dica aqui para quem está nos vendo se você puder, faça repouso. Pelo menos a cada 1 ou 2 horas de 5 minutos. Esse repouso pode ser desde fechar os olhos, 5 minutinhos, ou até mesmo olhar para uma janela, mas tem que ser uma distância maior do que um braço. Essa pessoa tem que desligar um pouquinho de telas. E nas crianças, como você estava me perguntando, o problema maior é o foco realmente para perto. E o segundo problema é que eles ficam, às vezes, muitas horas vendo esses vídeos, né, nas plataformas digitais, ou até mesmo jogando videogame. Tem criança que às vezes os pais falam: poxa, ele fica às vezes a madrugada jogando videogame.
essa criança vai ter provavelmente um cansaço visual e também vai ter um ressecamento maior dos olhos, o que em muitos casos, não todos, ele vai acabar coçando os olhos e desenvolvendo a doença chamada ceratocone, que no Brasil é uma das principais causas de transplante de córnea. Então, eu estou falando de uma prevenção para uma doença que muita gente não sabe que coçar os olhos pode levar essa criança ou adulto mesmo a desenvolver a doença ceratocone. Então, se você conhece alguém que coça os olhos e tem o hábito de, ou você mesmo, de coçar os olhos, não coça os seus olhos e procura um atendimento com um médico oftalmologista, porque dessa forma ele vai entender se você tem uma alergia ocular ou não, prescrever colírios, lágrima artificial e muitas vezes o paciente vai melhorar esses sintomas e não vai desenvolver a doença ceratocone. E se ele tiver o ceratocone, ele vai conseguir um tratamento muito antes de ter a necessidade de fazer um transplante de córnea. Doutora, a gente percebe também que muitas crianças reclamam nas salas de aula. Então, utilizam sim o aparelho o celular ou, enfim, estão nos computadores, na TV. Quando chega ali na sala de aula, tem ou um cansaço ou reclama realmente que a visão está comprometida, mas você leva no oftalmo e não está tudo bem. Isso acontece por conta dos eletrônicos mesmo e pode atrapalhar, inclusive, o aprendizado? Hoje a gente tem essa questão, né? Até educacional. Muitas escolas estão abolindo o uso do celular até dentro da escola, ou seja, a criança tem que entrar e tem que deixar o celular na entrada e só na saída ela vai levar o celular de volta para casa. Isso devido até como as crianças estão se comportando no recreio. Muitas delas estão se comunicando só com o celular dentro do recreio. O outro amigo está do outro lado, em vez de ir até lá, eles ficam falando pelas mensagens assim no grupo. Então, isso mudou muito como a gente até age uns com os outros. Então, dessa forma, algumas escolas, não sei se isso aí é em âmbito nacional, já estão começando a entender que o uso do celular na escola não é apropriado, tá? Agora, sim, como você perguntou, essas crianças muitas vezes vão ter um cansaço visual maior e isso vai refletir também, às vezes até mesmo no aprendizado delas. Agora, um alerta que eu faço para quando a família leva a criança no médico oftalmologista, em muitos casos, há necessidade de fazer aquele exame de vista com a instilação de um colírio. Esse colírio é um colírio que vai paralisar o músculo que foca para longe, para perto. Nesse momento, o médico oftalmologista ele consegue saber exatamente qual é o grau daquela criança. Então, por exemplo, esse é o tipo de exame que eu faço para quando eu vou fazer uma cirurgia refrativa, que é um paciente que tem um grau, uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia e quer deixar de usar o óculos. Aí ele vai lá no meu consultório, eu examino, faço uma cicloplegia, que é um colírio cicloplégico que naquele momento a visão vai ficar embaçada e aí eu consigo saber exatamente o grau. Para crianças, em muitos casos, é adequado que esse exame seja feito de forma completa. Então, é uma consulta um pouco mais demorada. Muitas vezes a família não sabia que tinha que ser feito esse exame dessa forma, mas é o necessário para muitas vezes saber o grau dessa criança, porque ele às vezes tem um grau pequeno que não está corrigido e ele está acomodando, ele está forçando a musculatura interna nos olhos e isso pode estar gerando esse cansaço, dor de cabeça e até mesmo um baixo rendimento escolar. Doutor, já indo para a fase adulta, já tem aquela brincadeira, né? Depois dos 40, todo mundo vai usar óculos. É uma brincadeira ou é real? Praticamente todo mundo que ali completou 40 já se prepara para usar acessório. Exato, né? Hoje a gente sabe que o óculos é até um acessório de beleza, né? Então, dependendo da roupa, você pode mudar a coloração e tudo, enfim, o estilo. Mas quem faz 40 anos sabe que chegou o momento, muitas vezes é 40 exato, tá? E às vezes um pouquinho depois, às vezes com 40 anos, chega o famoso braço curto ou a presbiopia, que é a dificuldade da visualização de qualquer objeto e leitura de perto sem o uso dos óculos para perto. Então, o que eu gosto de explicar para os pacientes é que existem estratégias.
Muitas vezes esse paciente ele consegue enxergar ainda para perto, ele está aumentando a letra do celular, ou, isso também eu ouço muitos pacientes fazendo, hoje em dia, como a gente tem um celular, todo mundo anda com o celular no bolso, tira uma foto, às vezes de algo que não consegue enxergar e amplia ali na tela do celular. E com isso ele vai empurrando a utilização do óculos. Mas o que eu queria falar aqui para quem está nos ouvindo é que existem outras estratégias. Existem os óculos multifocais, que faz com que esse paciente possa ter uma visão de longe e de perto, mas também existe, por exemplo, a possibilidade de uso de uma lente de contato. E existe lente de contato, muitas pessoas não sabem, multifocais. Então ele coloca uma lente de contato gelatinosa e aí no final do dia ele retira aquela lente, então ele consegue enxergar tanto para longe quanto para perto. E também existem cirurgias, desde a cirurgia que a gente diz que é cirurgia refrativa a laser, mas pacientes que têm, por exemplo, seus 50 anos de idade, eles podem se beneficiar da moderna cirurgia de catarata. Então, o paciente retira aquela lente natural que está envelhecida, que virou a catarata, e em muitos casos é ele o determinante do também grau de perto, e a gente consegue colocar lentes intraoculares que podem fazer diminuir a dependência dele tanto de óculos para longe quanto óculos para perto. E existem lentes multifocais, trifocais, de foco estendido. Essa é uma área da medicina que foi revolucionada. Então, a gente pega, por exemplo, pacientes que tinham a dependência de óculos para tudo, até mesmo para poder olhar o alimento e comer. Hoje, esses pacientes estão independentes. A minha mãe, por exemplo, implantei uma lente trifocal e ela era míope de menos 5 dioptrias. Ela não sabia o que era a vida sem um óculos ou uma lente de contato. Hoje em dia, ela não usa óculos, mudou completamente o dia a dia dela e ela está muito satisfeita. Então, para quem está nos vendo aqui e já tem mais de 50 anos, aí uma dica, procure o seu médico oftalmologista, conversa a respeito, que você pode até se ver livre dos óculos. Doutor, eu acredito que o senhor tenha recebido essa reclamação aí no seu consultório, de que a pessoa começou a usar óculos, ela enxerga bem com eles, porém, quando tira a visão, está bem pior do que antes. Isso acontece? O que acontece com os olhos que tem-se essa impressão? É verdade, porque existe uma musculatura externa, que faz a gente olhar para um lado e para o outro, né, para cima e para baixo, e uma musculatura interna. Então, como eu falei no exame oftalmológico da criança, muitas vezes a gente pinga um colírio para paralisar aquela musculatura e saber o grau real do paciente. E, como você bem mostrou, muitas vezes o paciente, eu vejo alguns amigos que têm miopia, a necessidade de óculos para longe, né? E aí ele vai jogar uma bola, fazer um futebol, só que ele, um pouquinho antes, ele já sabe, olha, eu tenho que tirar meus óculos pelo menos umas 2 horas antes do jogo, porque aí eu vou começando, a musculatura começa a fazer efeito e ele consegue jogar o futebol dele sem o uso de óculos ou lentes de contato. Obviamente, ele não vai enxergar da mesma forma que se ele tivesse com uma lente de contato, mas fica melhor do que ele tirar os óculos naquele momento e já ir jogar bola. Então, sim, existe uma adaptação do olho tentando forçar a musculatura interna. Só que isso a que preço, né? O paciente às vezes tem um pouco de desconforto visual e, de novo, hoje a gente tem tecnologia para isso, né? A gente tem as lentes de contato, a cirurgia refrativa, então não precisa também passar um aperto, né? Hoje eu costumo brincar assim, que a grande maioria dos pacientes vão ser candidatos a uma cirurgia para tentar zerar o grau. Obviamente existe limite de idade, né? Mais de 18 anos e tudo mais. Mas a grande maioria dos pacientes pode ficar livre sim, mas muitos pacientes gostam de usar o óculos e acham que dá um charme diferente. E até muitos deles, quando eu opero a catarata, eu falo, olha, zerei o seu grau. E às vezes eles reclamam, falam, mas doutor, eu não sei nem como é que é me enxergar sem óculos, porque a minha vida toda eu usei óculos. Você imagina, né, ter ainda essa reclamação depois de uma consulta, né, e que ter resolvido ali o problema. Exato, por isso que precisa conversar muito com o paciente, entender os anseios e qual é a expectativa. Acho que essa é uma parte importante do nosso trabalho, que é a medicina. Doutor, e como que o poder público
consegue ajudar, né, na prevenção desses problemas? Porque com certeza, né, é muito mais caro corrigir, fazer uma cirurgia do que prevenir, né? Bom, excelente. O que a gente tem hoje de legislação é que desde a infância, como eu falei, existe o teste do olhinho, existem programas do Programa de Saúde da Família que até na faculdade eu participei de algum deles e a gente publicou alguns trabalhos mostrando a importância desses programas ali na ponta com uma equipe de médico oftalmologista. A grande questão que a gente visa é talvez inserir o médico oftalmologista nessa avaliação das crianças nas escolas. Isso facilitaria bastante, seja o próprio médico oftalmologista ou equipes que estivessem associadas a esses médicos oftalmologistas, porque isso facilitaria o encaminhamento dessas crianças. O que eu vejo que muitas vezes atrasa é a dificuldade dessa criança, às vezes que não tem um recurso para poder marcar um médico particular, de ser avaliada e saber que tem um problema. Agora, quem está nos ouvindo e não marca por preguiça e tudo mais, eu fico com pena, porque, enfim. Agora, para pensar em saúde pública, existem doenças, por exemplo, como eu falei, a catarata ainda é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente no Brasil. A gente tem várias iniciativas. Eu fico um pouco temerário quando eu ouço a palavra mutirão, porque muitas vezes são programas que vão nas cidades, cidades pequenas, fazem 100, 200, 300, 400 cirurgias em 2 dias e o pós-operatório desses pacientes e o acompanhamento às vezes é inadequado. Então, a gente tem excelentes serviços de saúde oftalmológicos em todo o país e eu acho que o que precisa é interligar esses serviços ao paciente que está ali num posto de saúde que precisa desse atendimento, às vezes por um simples óculos, ou não, às vezes para fazer um tratamento especializado com um médico oftalmologista. Mas essa ponte entre o paciente que está ali na ponta e o especialista, eu vejo que é a maior dificuldade aqui no Brasil hoje em dia. Doutor, o senhor falou sobre a luz solar, né, a luz natural, que ela é importante também para os olhos, mas aí tem também indicação para usar os óculos escuros. Me fala um pouquinho disso, em que momento a gente precisa dessa exposição e quando a gente precisa da proteção? A gente tem uma variação muito grande de radiação ultravioleta no Brasil. Estou falando do Rio de Janeiro e a gente tem um grau de iluminância muito forte. Mas se o pessoal do Nordeste, por exemplo, tem muito provavelmente uma radiação e uma exposição maior do que aí em São Paulo. Então, vai variar de região para região. Agora, eu lembro que a minha filha, a Nina, hoje está com 7 anos, mas desde pequena, quando ela andava no carrinho, ela já usava óculos de sol. E as pessoas achavam que era um charme, que era só para se enfeitar. Eu falava, não, ela está usando óculos de sol para se proteger. Eu também estou, ela também está. Então, desde a infância, hoje em dia a gente já tem marcas que têm óculos de proteção para crianças, para adolescentes, enfim, adultos. Então, para todo momento, né? Porque a gente sabe que não só a gente está protegendo a retina, mas também estamos protegendo a região em volta dos olhos. Pacientes que têm o hábito de pegar muita praia, e aqui no Rio isso acontece, muitas vezes ao longo da vida eles vão ter uma exposição muito grande solar e vão ter câncer na pálpebra, câncer na região em volta dos olhos, que poderia ter sido evitado caso eles tivessem usado um óculos de proteção aí ao longo da vida. Doutor, essa questão então dos óculos escuros, eles têm que ser em todo momento, tem horas específicas, né? Porque a gente sempre fala, antes das 10 horas da manhã a gente tem um sol bom, né? Pode-se dizer assim, depois das 5 horas da tarde, e diferente aí do Rio, por exemplo, São Paulo, a gente tem muitos prédios, muitos espelhos, muitos vidros. Isso também traz algum malefício para a visão? Traz, claro, porque a gente sabe que doenças, como eu falei no início da nossa conversa, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade, ela é uma doença genética, mas também tem um fator que é a exposição solar. Então, pessoas que tiveram uma exposição solar muito elevada ao longo da vida, sem a proteção, como você falou aí, o horário seria mais ou menos esse, sim, elas estão mais expostas a ter doenças como, por exemplo, a catarata. Existem pacientes que desenvolvem uma catarata mais precoce,
seja porque eles têm uma história familiar que os leva a isso, ou também usaram algumas medicações, como por exemplo o uso de corticosteroides, seja porque tiveram alguma doença. A gente passou agora há pouco tempo por essa crise toda aí nos últimos 3, 4 anos. Muitos pacientes tiveram que usar o uso de corticoides na fase de tratamento, então ele envolve uma catarata mais precoce. Ou também, às vezes, um spray de nariz que tenha corticoides, esses pacientes desenvolvem. Agora, voltando à questão do sol, por exemplo, pacientes que tiveram uma exposição solar muito grande podem desenvolver o que a gente chama de pterígio, que é aquela carne esponjosa que fica avermelhado, que inflama, e o paciente fica, às vezes, muito incomodado com a parte estética, porque ele chega nos lugares, todo mundo olha e fala, nossa, seu olho está vermelho, ele fala, pterígio. E o tratamento, muitas vezes, é cirúrgico. Então, sim, a exposição solar excessiva pode propiciar essas doenças, como o pterígio, a catarata e a degeneração macular relacionada à idade, por exemplo. Doutor, o senhor trouxe alerta em relação aos medicamentos, né? Então, algumas pessoas que necessitaram utilizar esse medicamento, então já tiveram reflexos por conta disso, mas tem medicamentos que as pessoas usam aleatoriamente, né? Usam por indicação de outras pessoas e não do médico. Fala um pouquinho para a gente também dos riscos da automedicação. Hoje a gente tem, por exemplo, uma profusão de antidepressivos e medicações, por exemplo, que às vezes a gente sabe que são controladas, mas a população acaba conseguindo adquirir sem uma prescrição médica. E muitas dessas medicações causam uma síndrome do olho seco, às vezes muito importante. Até mesmo o grau do olho pode ficar alterada com alguns tipos dessas medicações. Por exemplo, o paciente que tem uma tendência a ter um glaucoma de ângulo flechado, ele tem riscos mais elevados com o uso de alguma dessas medicações antidepressivas. Então, fica aqui o alerta de não fazer nenhuma automedicação. O uso de corticosteroides, como eu falei, desde aquele spray de nariz que tem corticoide, pode causar uma catarata precoce, como pomada, por exemplo. Eu já tive pacientes com glaucoma que estavam muito controlados e um certo dia chegaram com a pressão muito elevada. E eu tentei identificar qual era o fator e depois do final da consulta ele falou, doutor, eu só estou usando aqui uma pomadinha aqui, estou com uma lesão aqui na pele, fui na farmácia e comprei, era corticoide. E ele era um paciente que era mais responsivo ao uso de corticoides. Então, quer dizer, uma simples pomada que ele achou que não tinha nenhum problema, aumentou a pressão do olho dele e descontrolou o glaucoma. Então, fica aqui o alerta. Se você tem alguma doença crônica, é interessante que você faça um acompanhamento com o seu especialista, porque às vezes uma medicação nova ou até mesmo uma automedicação pode piorar um quadro que você já tenha ou até mesmo apresentar um quadro novo. Eu vejo que às vezes um paciente vai numa emergência, tem uma conjuntivite e às vezes o médico passa um remédio, um colírio que tenha uma substância que é o corticoide. Só que esse paciente ele não suspende aquele colírio, porque aquele colírio acaba ficando dependente. É um anti-inflamatório, deixa o olho dele branco. Só que esse colírio de corticoide pode muitas vezes aumentar a pressão intraocular e causar o glaucoma. Então eu já vi pacientes perderem a visão por conta da automedicação, ou seja, ele não suspendeu o colírio do período que deveria e quando foi ver, ele já tinha um glaucoma muito avançado. Doutor, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas não podemos falar de questões de qualidade de vida, né? Todos os médicos que eu converso, de todas as áreas, dão as mesmas dicas. E eu queria saber se essas dicas também servem para os olhos. Boa alimentação, a atividade física, a ingestão de água, sono. Excelente, eu acho que esses são os pontos. E eu vou colocar um aqui a mais, a leitura. A gente hoje está muito tempo em telas, mas a gente sabe que o Brasil é um país, falando de forma geral, que lê pouco, tem poucos hábitos de leitura. Só que até para a fase futura, a gente sabe que diversas doenças hoje, elas, com a gente fazendo uma leitura e sempre estando o cognitivo do paciente, ele vai estar elevado. E diminui a chance de você ter alterações de Alzheimer, de demência no futuro. Então, fica aqui o convite para você ler um livro esse ano
Pega aí na sua biblioteca, ou então, enfim, na livraria, escolha algum tema, mas leia bastante, porque isso vai fazer com que você consiga viajar sem necessariamente ter que viajar. Quando a gente lê, a gente imagina, a gente cresce como indivíduo. Essa aqui fica a minha dica também. Livro físico. Exatamente, de preferência. Então tá ótimo, quero agradecer a participação hoje aqui conosco do médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição para futuras conversas. Um grande abraço, Priscila. Obrigada, logo logo a gente volta a conversar. Bom, e o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.